Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, um menino de 11 anos vai passar as férias com o pai e não volta mais para casa. O garoto desapareceu em dezembro do ano passado e desde então a mãe dele não consegue notícias. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil. É um caso, nós estamos discutindo aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o caso do Sean Goldman, né? Que é o garoto, filho de um casal, filho de um casal, que o pai americano, a mãe brasileira morreu, o menino estava com a avó materna, e aí houve um questionamento na justiça, criou-se uma enorme discussão em torno desse caso, né? E quem sai prejudicado geralmente nessa briga de casal, quando um leva a criança, some com a criança, esconde a criança, é a própria criança, né? Que fica com o seu psicológico abalado. Pais e mães não podem se esquecer que o casamento acaba para o homem e para a mulher, mas nunca para um pai e para uma mãe. Eles têm que estar juntos na educação do filho, juntos no trato com a criança, né? Que é o fruto dessa união e merece respeito. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil. Olho na notícia. Uma mãe em desespero, uma mulher em busca de notícias do filho. Eu não aguento mais, sabe, viver fora, viver advogado, ficar gastando o que eu não tenho, sabe? Ficar faltando do serviço para ficar correndo atrás. Mas eu vou até o fim. Quando eu não encontrar meu filho, eu não vou sossegar. Leonardo Teixeira, de 11 anos, desapareceu no dia 23 de dezembro do ano passado, quando foi passar férias com o pai, Adacir Miguel Teixeira, na cidade de Votorantim, na região de Sorocaba. Dona Ivonete está separada de Adacir há mais de 4 anos e o ex-marido tinha direito de passar parte das férias escolares com o menino. Como fazia há alguns anos, entregou o garoto para o pai, mas desde então, a ajudante-geral nunca mais viu o filho. Falei, Léo, você vai vir embora dia 21? Ele falou, vamos, mãe, porque daí eu vou descansar, porque daí dia 22 a gente vai viajar de novo, eu quero estar descansada, né? Só que daí, filha, nunca mais retornou. Dona Ivonete não sabe mais o que fazer e nem como procurar o filho. O número de celular que o ex-companheiro deu a ela para contato não funciona. Só que eu liguei, a minha filha ligou, o advogado ligou, disse que não é o telefone dele. Desde que Leonardo foi tirado de seus braços, os dias têm sido difíceis, de muita dor e sofrimento. O que preocupa a mulher é que Adacir já tinha sumido com a criança em junho de 2011 e ficou com o garoto por 53 dias. Ela conta que ele sempre a ameaçava e dizia que ela nunca mais veria o filho. A primeira vez, quando a gente separou, ele já sumiu, né? Só que daí ele retornou com o menino, né? Porque acho que querendo que eu voltasse também, retornou com o menino. Daí, na segunda vez, foi que ele pegou aqui no dia 3 de junho, que ficou 53 dias, que o moleque perdeu o ano. E agora é a terceira vez. Na época, a justiça foi avisada sobre a fuga, mas não interrompeu as visitas do pai. Voltou pior ainda, porque daí não ficava só aqui em Campinas. Daí já ia para Votorantim, já passava a noite lá com ele. E eu ficava preocupada, eu achava que o dia inteiro já era muito. Porque o menino vinha revoltadinho, porque o pai enchia a cabeça. O que ele queria não era visitar o menino. Ele queria, sim, ficar especulando sobre a minha vida para o menino, ver o que eu fazia, o que eu não fazia. A mãe não aguenta mais essa situação e quer que o menino volte para casa. Enquanto Dona Ivonete não descobre o paradeiro de Leonardo, ela fica assim, matando as saudades, vendo as fotos do garoto que ficaram de lembrança. O Léo tivesse vindo, sabe, ouvindo essa matéria, que o Léo voltasse, ele tem que estudar, ele tem que, sabe, voltar para a casinha dele. Então tá muito difícil, é muito difícil passar o que eu tô passando, eu não desejo para ninguém o que eu tô passando. A Dona Ivonete está com a gente, Flávio? Deixa eu ver a Dona Ivonete. A Dona Ivonete é que pode falar melhor desse caso. E não adianta eu ficar falando aqui, Dona Ivonete, porque só quem sofre na pele um problema desse é que sabe o tamanho da dor. Dona Ivonete, Oi. São 5 meses sem respostas, né? O Léo não tem dado notícias, o pai do Léo também não. A senhora não sabe nem sequer em que cidade ele está, é isso? Não, não sei. Como é que é, Dona Ivonete? A senhora está tentando telefonar, já viajou, já procurou? Conta um pouquinho dessa rotina pra gente. Eu tentei ligar no celular que passaram para mim dele, né? Só que eu ligo, ele fala que não é dele. Então eu não sei para onde ele tá, porque quando ele levou o menino, ele foi para Votorantim, só que de lá ele mudou de cidade e ele não entrou em contato com ninguém. Então, eu desconfio que ele deve estar para algum sítio com a criança.
O que o ex-marido da senhora faz? Qual a profissão dele? A profissão dele é pedreiro. Ele é pedreiro, Ele né? é pedreiro. E o Léo diz para a senhora que tinha vontade de ficar com o pai para sempre? Chegou a dizer alguma coisa nesse sentido? O Léo pode ter contribuído nesse momento ou não? A senhora acredita que o Léo foi contra a própria vontade? Não, eu acho que ele foi assim, porque ele gostava de ficar com o pai, né? Só que porque lá, ele cresceu lá nessa cidade. Quando eu fui para Votorantim, ele tinha 6 meses. 10 meses, quer dizer, desculpa. Só que daí ele cresceu nessa cidade, então ele gostava dos amiguinhos dele lá. E ele também tinha vontade de morar com o pai, né? Só que o pai não, porque o pai comprava ele. Toda vez que ele ia lá, né, o pai comprava ele com bicicleta, com videogame, com celular. Então, o menino, né, criança, compra com qualquer coisa. A senhora tinha a guarda legal do Léo? Eu tenho a guarda dele é minha. Uhum. E o pai podia visitar de 15 em 15 dias? Podia visitar de cada 15 dias. Uhum. E mesmo ele não pagando a pensão, eu nunca proibi ele de ver o filho. Uhum. Nunca proibi. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Não é por amor ao moleque. Ele está fazendo isso para me machucar, para me atingir. E eu acho que a criança não pode ficar no meio desse debate, viu, Não, Dona não Ivonete? pode. Eu estou dizendo aqui para os nossos telespectadores, eu vou repetir, que o relacionamento entre um homem e uma mulher pode acabar, né? Isso é natural, às vezes não dá mais, o melhor é acabar mesmo, e por isso existem instrumentos da separação, do divórcio, isso é reconhecido pela própria lei. Agora, ninguém tem o direito de separar um pai e uma mãe, porque o pai e a mãe vão continuar para sempre, né, para essa criança. Então, que o Léo e alguém que saiba do paradeiro do Léo possa confortar essa mãe. A dona Ivonete está sofrendo demais e não é fácil. Porque só a mãe sabe quanto dói o coração, né, dona Ivonete? Ah, sim. Porque dói demais. Eu imagino que a senhora não consiga mais fazer nada, né? Não, o Léo era uma criança muito carinhosa. Eu ia trabalhar assim, ele falava para mim, mãe. Até ele falava errado. Mãe, que hora que você vai vir para o almoço? Eu falava, vai filho, 6 horas. Às vezes dava 6 horas, se eu não vinha, ele já ligava para mim. Mãe, você não vai vir? Eu falava, não, filho, a mãe vai 7 horas. Daí quando eu apontava assim na rua, ele já estava com a cabecinha no portão, ele vinha correndo me encontrar. Então ele está fazendo muita falta. Ele era uma criança muito carinhosa. Ele tinha essa atividade dele, sabe? Ele estava na escola, ele estava na natação, ele fez joguinho de futebol, ele estava numa atividade lá perto de casa que eu coloquei já para ocupar a cabecinha dele. E agora o pai me apronta essa. Eu nunca proibi ele de ver o menino já, sabe? Se pensando no menino mesmo. Agora, dona Ivonete, a senhora desconfia, por exemplo, que o Léo possa estar sendo ameaçado, alguma coisa nesse sentido, para não procurar a senhora? Não entendi. A senhora acredita que o Léo possa estar sendo ameaçado, coagido a não procurar a senhora? Porque o que eu estou entendendo é que o Léo, muito embora quisesse ficar com o pai e tudo, ele não queria ficar distante da senhora também, né? Ah, não, porque ele era uma criança muito carinhosa. Ele gostava muito de ficar comigo. E até agora nenhum telefonema, nada. Eu nunca mais soube do menino. A última vez que eu vi o menino foi dia 23 de dezembro, 9 horas da manhã. Nunca mais eu soube dele, sabe? As vésperas do Natal, quando, né, as famílias estão confraternizando todas juntas, né, dona Ivonete? Coisa lamentável. Bom, nós vamos continuar mostrando o caso do Léo aqui. É uma história muito triste, né? Uma história muito triste. Nós precisamos ter muita cautela porque o Léo precisa ser preservado. Né? Nós precisamos preservar a integridade do Léo. O Léo tem o direito de amar o pai, tem o direito de amar a mãe, do jeito que ele quiser, e tem que ser assim mesmo. Agora, a briga de casal também não pode afastar uma criança da sua mãe. Né? O Léo está perdendo momentos preciosíssimos ao lado da mãe, né? Porque a mãe da gente, né, é que carregou a gente, é a mãe da gente que sabe quando dói, é a mãe da gente que sabe quando a gente está doente, né? É a mãe da gente que sente com a gente. É a mãe da gente que sente com a gente. Então nós não vamos esquecer não, nós vamos continuar acompanhando, viu, dona Ivonete? Sim. Nós vamos a fundo nessa história, nem que seja para a gente ir lá para Votorantim, procurar o último endereço, tentar saber e fazer um apelo aqui a quem está acompanhando esse Brasil Urgente. Essa audiência é tão grande, inclusive na região de Sorocaba, onde fica Votorantim, né? Nós temos ali a fuga do sinal da Band de Campinas para diversas cidades, no limite com Itu, Salto. Né? Se você tem alguma informação do Léo, tem alguma informação que possa levar essa criança, que pelo menos um telefonema seja dado para confortar a dona Ivonete, porque
A senhora me desculpa aqui, eu vou tratar esse caso agora de uma maneira fria, muito embora seja um caso difícil da gente tratar de forma fria, mas a senhora não sabe nem se o Léo continua vivo, né? Eu tenho um pouco de medo. Há alguma possibilidade? Já houve ameaça, alguma coisa nesse sentido? Ele era assim, o menino ele nunca ameaçou. Ele ameaçava a minha família e ameaçava eu também. De morte? De morte. Que Deus do céu. Se eu separasse dele, a primeira pessoa que morria era minha mãe. Deus do céu. Eu fico muito preocupado com essa informação. A gente discutiu muito o caso do Léo aqui, inclusive pela exibição das imagens do Léo, né? Nós estamos tendo aqui o maior cuidado em colocar o rostinho do Léo no ar, né? Porque o Léo tem que ser preservado, mas nós estamos colocando no intuito de divulgar um desaparecimento. O que está acontecendo é um desaparecimento. A criança está desaparecida e a suspeita é de que ele esteja sendo mantido pelo pai, né? Fora do convívio, inclusive de outras pessoas. Ninguém sabe se o Léo está indo na escola, né, dona? Ele não está na escola. Não está matriculado em escola nenhuma? Não, ele não está, porque eu tenho contato com a escola direto que ele estava, né? Ali no bairro. Ele não está matriculado, acho que em escola nenhuma. Deus do céu, ele está perdendo mais um ano, porque ele já tinha perdido. Ele perdeu 2 né? anos. 2 anos ele já está perdendo. Bom, dona Ivonete, conte conosco aqui no Brasil, gente. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, né? E ao longo dos próximos dias, vamos rezar aqui nas próximas horas, para a gente ter pelo menos uma notícia, né, que seja mínima, né? Pelo menos para a gente ter uma informação do paradeiro do Léo, para que o Léo possa pelo menos dar um beijo, um abraço na mãe dele e dizer o quanto ele ama e ouvir o quanto ele é amado pela mãe dele também, dona Ivonete. Conte aqui com a equipe do Brasil Urgente, viu? Tá bom. Boa tarde para a senhora e que Deus possa confortar o coração da senhora. Nós vamos continuar acompanhando o caso do Léo. Que triste, né? Que triste. Porque a gente não pode... Não é porque o relacionamento termina que o filho tem que viver numa situação como essa. Não é por causa... Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente está de volta. Daqui a pouquinho tem o Datena também para todo o Brasil. Estou te esperando, hein? Volta com a gente. Até já.